meu nome é Luciana Messa, eu sou da comunicação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e estou aqui durante o 7º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos da NCP, conversando com alguns dos nossos palestrantes. Ao meu lado estão as professoras. A professora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é geriatra, paliativista e presidente do Comitê de Graduações em Medicina aqui da NCP. Também está comigo a professora Mônica Trovo, ela é enfermeira, paliativista e presidente do Comitê de Graduação em Enfermagem. Quero agradecer às professoras por estarem aqui conosco e já vou perguntar para elas sobre a opinião com relação a ter uma disciplina específica de cuidados paliativos nas graduações de saúde. Queria que vocês pudessem explanar um pouquinho sobre a opinião de vocês. Bom, na enfermagem especificamente, nós temos 1.244 instituições de ensino no Brasil que oferecem curso de graduação em enfermagem e dessas, só 45 têm disciplinas específicas de cuidados paliativos para o enfermeiro em formação. E essa é uma realidade bastante preocupante, tendo em vista a necessidade real que a gente vê na prática de capacitação do profissional para atuar no dia a dia com pessoas em situação de doença avançada. E a ideia é que nos próximos anos isso se solidifique e expanda mais pelos cursos de graduação, e principalmente com investimento na formação docente. Hoje, um grande problema que nós enfrentamos é quem vai dar aula de cuidados paliativos na graduação em enfermagem. Precisamos ter professores que sejam capacitados nessa área para que possam, conduzir a formação dos futuros enfermeiros. Eu penso que o caminho que a gente está trilhando agora é um caminho bem desafiador, porque é difícil a gente encontrar informação qualificada, verdadeira, a respeito do número de faculdades que a gente tem, que deve estar em torno de entre 320 e 330 faculdades de medicina no Brasil todo. Elas se multiplicam com muita facilidade. E dentro da graduação, a gente tem acesso a 47 faculdades que têm alguma disciplina de cuidados paliativos, seja ela optativa ou obrigatória. O drama nosso na medicina é o mesmo da enfermagem, que é encontrar professores que estejam qualificados, que estejam capacitados com conhecimento e técnica para ensinar os alunos de medicina em relação à disciplina de cuidados paliativos. É um início bastante trabalhoso, mas a gente não pode desanimar, porque, na verdade, o caminho que eu considero o ideal seria de que cada especialidade pudesse contemplar na sua própria disciplina a terminalidade e o cuidado de conforto para o paciente em fim de vida das diversas doenças. Mas, nesse momento, ainda está numa fase de sensibilização das faculdades em relação a essa necessidade. Então, queria que você explicasse um pouquinho a questão das diferenças entre o modelo biomédico e o modelo humanístico no cuidado. Eu penso que esse raciocínio binário é uma coisa que certamente vai levar ao fracasso de cada extremo. Se a gente pensar que a formação do médico tem que ser exclusivamente biomédica, isso já se estabeleceu como um grande fracasso. A gente está na era da implantação da inteligência artificial. Então, quanto mais técnico for o médico, exclusivamente técnico ele for, mais facilmente ele será substituído por um robô. E vai ser substituído lindamente, porque o médico, apesar de ser extremamente técnico, ele tem qualidades humanas que permitem ele erro, coisa que talvez o robô não tenha. O extremo oposto, que é a qualificação exclusivamente humanística, vai fazer com que o profissional diminua a intensidade da dedicação dele em relação à qualificação técnica. Então, a gente vê muito isso como um desafio dentro do cuidado paliativo, porque tem um desenvolvimento bastante bonito, belo, vaidoso, contemplativo, de cuidados, de conforto e amorosidade, e o médico não sabe nem como é que ele vai compor uma prescrição mínima de cuidados no início do processo, e aí ele vai acabar atravessando, pulando etapas do cuidado, porque ele não sabe cuidar tecnicamente. Então, eu penso que, de novo, o modelo binário é fracasso. A gente tem que compor um bom modelo técnico com todo o alicerce, o modo de fazer a técnica seja humana. Isso eu vejo como uma condição ideal de ensino e de prática.
a ficar trocando toda hora de cena, vai dar errado. Na enfermagem, essa é uma realidade também muito presente, que embora a formação seja segmentada e direcionada para o modelo biologicista e focado na doença, na patologia, é mais do que necessário, né, o resgate dos valores humanísticos para que o profissional ele possa ter as duas competências, a competência técnica de modo exímio e a competência humanística que lhe possibilite identificar necessidades. Hoje um dos nossos grandes desafios é isso, é formar o indivíduo para que ele possa prestar atenção em necessidades dos pacientes que nem sempre são tão claras de serem observadas, porque às vezes são muito sutis, porque partem de dimensões que são mais delicadas e difíceis de serem percebidas. Então, não precisa escolher, não é necessário escolher entre ser eximiamente técnico ou humanístico, precisa das duas coisas. Na formação em cuidados paliativos precisa, porque toda intervenção é uma intervenção complexa e ela é multidimensional. Então, ela precisa da competência técnica e da competência humanística. É uma condição sine qua non para o ensino de cuidados paliativos dentro da enfermagem. Hoje, uma percepção é que o número de ligas acadêmicas voltadas para o cuidado paliativo tem aumentado nos últimos anos. Queria saber qual é a percepção de vocês com relação ao papel delas, a importância, se vocês veem algum problema nesse crescimento. Gostaria de saber a opinião de vocês. Que o movimento das ligas é um movimento absolutamente necessário para esse tempo de transição que nós estamos vivendo. Porque quando você tem um aluno de medicina que quer aprender e não tem ninguém que ensine, ele não se satisfaz com o não, sinto muito. Ele vai à luta, ele vai buscar esse conhecimento, porque ele entende que esse conhecimento faz toda a diferença na qualidade do aprendizado dele e na forma como ele se relaciona com o paciente, que isso ele não vê na disciplina habitual dentro da universidade, dentro da grade curricular habitual. E é exatamente isso que vai fazer com que aumente o número de pessoas em grande sofrimento dentro da área da medicina, tanto na graduação, na residência e depois de formados. Os médicos, eu falo assim, eles entram humanos e saem doentes, porque não existe nenhum tipo de suporte que conduza o cuidado oferecido pelo médico de um jeito que ele não sofra com isso. As ligas, elas são o sintoma principal da necessidade de mudança da grade curricular. Eu vejo com bons olhos as ligas, porque em todas que eu tive acesso, que eu pude participar do projeto de implantação, existe uma seriedade que poucas vezes eu vi em professores. A seriedade do conteúdo, a seriedade das dinâmicas, a seriedade do compartilhamento com a sociedade, a seriedade do envolvimento de outras disciplinas na liga, então outras profissões na liga. Então a liga não é só de medicina e cuidados paliativos, a liga multiprofissional. Isso é uma falha muito grave da formação do médico, a incapacidade de trabalhar em equipe, e que os alunos estão consolidando uma transformação, que é possível que seja muito lenta, num nível mais complexo, uma grade curricular toda formatada ou reformulada para contemplar cuidado paliativo desde o primeiro ano até o sexto. Então, eu penso que é nosso papel fornecer todas as condições necessárias para que essas ligas consigam chegar onde elas precisam chegar, que é nessa transformação definitiva. E esse apoio, se a gente negar, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade de consolidar essa transformação do currículo médico. Penso que para a enfermagem é muito importante a liga por conta da possibilidade do trabalho multidisciplinar. É uma necessidade muito grande na formação do aluno, o desenvolvimento da competência para o trabalho em equipe, seja em equipe multidisciplinar, seja dentro de instituições hospitalares, junto à comunidade, trabalhar com pessoas. E isso, para a formação do aluno, é fundamental. Então, poder ouvir a opinião do colega a respeito de determinada avaliação de paciente, poder discutir casos, poder ouvir e perceber a visão de outros profissionais sobre aquela mesma ótica, é riquíssimo para o desenvolvimento do profissional.
e também para aprimorar essa habilidade do trabalho em equipe. A gente percebe que um dos grandes desafios hoje na área de saúde, de modo geral, não é só na graduação, é lidar com pessoas no contexto do trabalho. As pessoas muitas vezes são contratadas nas instituições de saúde pela sua competência técnica e são desligadas por aspectos comportamentais, que envolvem principalmente a dificuldade de trabalhar em equipe, de ouvir e respeitar a opinião do outro a respeito da visão, da avaliação de um paciente. Então, a Liga é uma excelente ferramenta para se trabalhar o desenvolvimento da competência trabalho em equipe bem precocemente na formação, além de possibilitar, claro, a aproximação precoce do aluno à realidade que ele vai enfrentar de atendimento da comunidade, com seus desafios e sob preceptoria de alguém que possa ajudá-lo a identificar aspectos específicos que talvez pela sua maturidade ainda não está totalmente desenvolvida na formação profissional, ele não consiga enxergar e ver caminhos possíveis de atuação. Então, a Liga é fundamental para a enfermagem também no desenvolvimento da competência paliativista. Professores, eu quero agradecer mais uma vez por vocês darem um tempinho aí da estada de vocês aí com a gente durante o congresso. Muito obrigada pelas palavras de vocês. Obrigada por assistir e continue vendo os nossos vídeos aqui no 7º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos.